Bom dia pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai iniciar um novo capítulo e vai falar sobre a sétima arte. Sétima arte é essa que a gente conhece, né, como cinema. Já na página 90 da apostila de vocês vão ter 3 perguntinhas aí para vocês responderem. São perguntas pessoais, tá? Que tem a ver com a experiência de vocês com relação ao cinema. Depois a gente vai lá na página 91, que vai falar um pouquinho sobre a história do cinema. Então o início do cinema tem a ver com uma certa onda de descobertas tecnológicas e com a ideia de se provar o tempo inteiro de que poderiam ser feitas, poderiam ser construídas realidades alternativas e projetos e registros sociais com ideias novas e de ficção, né? Então tudo isso deu origem aí a esse cinema que a gente conhece, hoje muito moderno, hoje muito avançado, mas que começa muito aos pouquinhos, lá no século XX, com andando aí com pequenos passos, devagarzinho, ainda com poucas sequências de cenas sempre em preto e branco, porque só mais tarde é que consegue se abstrair, se descobrir aí a ideia e colocar-se as cores ali, e consegue então se fazer uma sequência maior de takes aí para que o filme ficasse maior. Então, o cinema ele acontece primeiro. Tem uma outra questão. Então, no início eram poucos takes, né, poucas cenas, era preto e branco e não tinha também a tecnologia para se colocar som ao mesmo tempo nesse filme, né, nessa ideia de cenas. Então, o som ele era colocado mais tarde, né, ele era colocado sobre aquela sequência de cenas, tá? Por isso que o cinema era considerado cinema mudo, né? As pessoas não podiam falar porque o som não ia ser captado naquele momento. O que eles falavam o que se falava naquelas poucas cenas ali iniciais? Era uma ideia uma ideia social, de transpor o que estava acontecendo para a sociedade para a tela maior, né? Para se dividir isso com o maior número possível de pessoas. Cinema de vanguarda. Cinema de vanguarda, entre os anos de 1919 e 29, ele surge com o impressionismo francês, ou seja, ele vai trazer esse anseio do ser humano de querer novas coisas, novas tecnologias, de lutar pela evolução humana, né? De uma forma igual, né? Sem que tivesse essa escala, né? essa coisa absurda de diferenças sociais. E aí, na Rússia, isso vai começar a ser feito de uma forma mais emblemática, né, com uma ideia de mostrar a intelectualidade acima de todas as coisas. E depois, na França, os filmes eles começam a ficar um pouco mais tranquilos, eles começam a trazer uma sutileza maior, sem essa ideia tão gigante de querer grandes anseios. A gente não pode deixar de falar do grande marco, aí, né, do grande símbolo do início do cinema, que foi um carinha chamado Charlie Chaplin. Lembrando que, na verdade, Charlie Chaplin é o nome do ator e Carlitos é o nome do personagem que ele fez em vários filmes, tá? Incluindo um dos filmes mais legais, mais bacanas, que mostra toda essa evolução social, que se chama Tempos Modernos. Tempos Modernos, que vai refletir um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? A substituição, né, do trabalho humano, trabalho manufaturado, para o trabalho das máquinas. Depois a gente, lá na página 93, a gente fala um pouquinho aí dos anos 30 e anos 40, onde o filme começa a se empregar com falas. Então, essa tecnologia ela vai se desenvolver e aí as falas começam a aparecer nos filmes já a partir desses séculos aí. Depois a gente tem a Guerra dos Mundos, ali na página 93, desculpa, onde a gente vai começar a inserir uma ideia de ficção científica. Então as ideias elas começam a ir para um espaço mais surrealista, né? Então eu não fico preso mais às ideias, às histórias figurativas, realistas. Eu coloco as ideias criativas, né, surrealistas, dentro do cinema. E aí com isso eu tenho o grande marco aí do cinema, que é o cinema da ficção científica. E aí o cinema moderno ele vai ficar famoso, aí vai impressionar porque ele vai trazer muitas histórias numa sequência maior, numa sequência de vários takes, e com isso contar muitas histórias, não só histórias realistas, mas histórias também de ficção, histórias super criativas aí. E com isso eu entro no cinema contemporâneo, que é um cinema que vai trazer já as cores. E aí eu tenho
o grande estopim do cinema, que é um cinema com uma sequência grande de muitos takes, de muitas cenas, com falas, com som, junto com toda essa sequência de cenas, e agora, de agora em diante, colorido também, com a coloração que existe ali já. E aí a gente entra já na história do cinema brasileiro, que foi mais devagar, que foi mais aos pouquinhos, mas é uma história muito bacana, muito legal, porque a gente inicia essa história falando um pouquinho também do espaço, das sociedades, do contemporâneo, do dia a dia das pessoas, e ao mesmo tempo que o cinema começa, o cinema brasileiro começa, ele já é brecado pela ditadura militar. Lá em 1960, ele já é brecado. Por quê? Porque a ditadura ela vem com a censura. Então nem tudo podia ser falado, nem tudo podia ser colocado para que todos vissem, né? Então ele já é bloqueado a partir dali. O cinema ele só vai acontecer de fato, claro que assim, a gente teve muitas marcas importantes, né, antes da ditadura. A gente teve o Mazzaropi, por exemplo, que é um grande marco aí do cinema brasileiro. A gente teve a Carmen Miranda, que é um grande marco do cinema brasileiro, entre aspas, né, porque ela se tornou muito importante fora do Brasil. Lembrando, Carmen Miranda, na verdade, era portuguesa, ela vem para o Brasil, ela se torna um ícone brasileiro, né, por uma questão do tropical, né, da forma como ela se vestia, mas ela fica muito famosa nos Estados Unidos. E aí, mais tarde, depois da Revolução, depois da ditadura militar e tudo mais, aí é que o cinema brasileiro ganha forma. E aí o cinema vai passar pelas pornochanchadas, que é um momento aí do Brasil, que eu não acho muito bacana, mas, enfim, faz parte da história do cinema brasileiro. E aí, mais tarde, ele começa a dar grande ênfase para um cinema mais significativo. E quando que esse cinema ele vai trazer grandes... na verdade, ele vai colher frutos, vai colher louros, né? Por mais que o cinema ele trouxesse já grandes obras literárias adaptadas, né, para o cinema, então a gente tem muitas obras do Nelson Rodrigues para o cinema, depois a gente tem o Pagador de Promessas, que também foi uma obra muito bacana da literatura que foi também para o cinema. Quando que o cinema ele vai realmente, brasileiro, ele vai realmente acontecer, ele vai conseguir voar, né, de certa forma. Eu diria para vocês que ele começa a aparecer de verdade, ele começa a criar grande importância a partir dos anos 90. Então a gente vai ter filmes aí, Água com Açúcar, filme dos Trapalhões, filme da Xuxa na época, mas o grande momento, o grande estopim aí do Brasil é com um filme de 1998 chamado Central do Brasil. Então, não só o cinema brasileiro ele acontece, como ele aparece, ele acontece para o mundo inteiro. Esse filme Central do Brasil, ele é indicado a múltiplos prêmios em vários lugares do mundo, inclusive ao de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz para Fernanda Montenegro no Oscar. Eles não levaram, mas só de eles terem sido indicados já é um grande marco aí no cinema nacional, tá certo? Mais tarde, a gente tem um outro filme que vai ser muito, muito falado também, que é a Cidade de Deus, que também é indicado ao Oscar. E a gente, mais tarde ainda, vai ter uma grande representação mundial, e esse filme vocês vão lembrar, que é Tropa de Elite, né? Que inclusive ganha alguns prêmios aí, inclusive o Urso de Berlim. Galerinha, basicamente é isso sobre cinema mundial, a história do cinema e cinema brasileiro, tá bom? Não se esqueçam de responder o registro de presença, questionário avaliativo. Vocês têm algumas questões para responder aí da página 90 também, na apostila de vocês, tá? E a partir dessa semana, com esse vídeo, esse conteúdo, a gente já entra no terceiro bimestre, tá bom? Bom estudo para todo mundo, boa semana, abração para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!